14, 13 a 23, como os irmãos devem lembrar, Romanos 14 e 15 faz parte de uma subseção do texto da carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo está ensinando como nós devemos conviver entre os fracos na fé e aqueles que são considerados fortes na fé. Como a liberdade cristã e a liberdade de consciência devem ser vividas na Igreja de Cristo. Vimos no capítulo 14, versos 1 a 12, que nós não devemos julgar uns aos outros, que os fortes devem ter paciência com os fracos, que o comer, o beber não é uma questão mais de religião, mas existem algumas pessoas que têm dificuldade com isso, especialmente na Igreja de Roma, dado que a Igreja de Roma ela era composta por gentios e judeus recentemente convertidos. Então havia toda uma confusão, uma celeuma a esse respeito, e hoje mais alguns ingredientes vão ser acrescentados, nós vamos entender como é que nós devemos lidar com a nossa consciência e com a liberdade cristã, além da consciência dos nossos irmãos. Capítulo 14, a partir do verso 13, dizem o seguinte: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele que por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Amém. Oremos. Senhor, nós estamos diante de um texto que muitas vezes traz polêmica para o meio da igreja, mas que na verdade não foi escrito para isso. O texto santo e sagrado foi escrito de acordo com a inspiração do Espírito do Senhor para esclarecer a igreja. E é isso que nós queremos hoje, que o Senhor nos esclareça como nós devemos lidar com a nossa liberdade cristã e com a consciência dos nossos irmãos mais fracos. E que nós mesmos, Senhor Deus, possamos, se isso é verdade, deixar a fraqueza na nossa fé e sermos mais fortes em Cristo. Que o Senhor nos dê uma vida não somente santa, mas santa e unida. Que a nossa igreja possa comungar não somente daquilo que nós cremos doutrinariamente, mas que o nosso dia a dia reflita a nossa doutrina. Que nós sejamos um só no Senhor e um só com o nosso irmão. Ensina-nos por meio da pregação da Tua palavra e usa-me para isso, Senhor. É o que nós pedimos em Cristo. Amém. Existe um bem caríssimo que é a liberdade. A liberdade foi um bem que nós alcançamos em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, Cristo nos libertou dos nossos pecados. Todo o pano de fundo do Antigo Testamento, que conta a levada do povo de Deus até o Egito, né? O tempo que eles ficaram lá e foram escravizados, o período em que o Senhor se levantou para tirá-los do Egito, para salvar o povo e libertá-los, tudo aquilo ali forma um pano de fundo do Evangelho do Novo Testamento. Porque o apóstolo Paulo usa todas essas expressões do Antigo Testamento para apresentar o Evangelho às igrejas onde ele pregava.
Então ele fala, por exemplo, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, que tudo isso era um tipo daquilo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Então o povo de Deus passou por tudo aquilo como um tipo do que a igreja passaria na nova aliança. Então o que acontece com o povo de Deus é justamente aquilo que aconteceu com o mesmo povo no Antigo Testamento. Só que, ao invés de ser liberto do Egito, nós somos libertos do pecado. Ao invés de sairmos do jugo de Faraó, nós saímos do jugo de Satanás. Mas é exatamente o mesmo ponto que trata o Antigo e o Novo Testamento. Nós não temos apenas paz com Deus, nós temos liberdade para viver de uma maneira em que a nossa religião nos traz muitos benefícios nesse mundo. É verdade, porém, que a forma de administração do Antigo Testamento ela era mais rígida. E por isso aqui vocês vão perceber em determinado momento que o próprio apóstolo faz uma distinção entre o reino de Deus, ele está se referindo aqui ao tempo em que ele se dá, né, no Novo Testamento, em que ele está revelando essas verdades. A dispensação da nova aliança é o tempo do reino de Deus. E ele faz a contraposição com o período judaico, onde eles tinham restrições alimentares, onde eles tinham uma dieta religiosa e a guarda de determinados dias. Isso, muitas vezes, fez com que o povo se privasse de alguns benefícios que nós temos no mundo. E é verdade que os judeus tinham na lei de Deus, tanto em Levítico quanto em Deuteronômio, algumas restrições alimentares, algumas restrições do calendário, né? Eles tinham restrições do ano, do jubileu, restrições com alguns outros sábados, não somente o sábado semanal, mas outros sábados, e eles tinham que observar toda essa legislação. Isso era próprio do Antigo Testamento. Porém, o apóstolo Paulo já entendeu que com Cristo e na consumação da obra de Cristo na cruz do Calvário, tudo isso se desfez, porque cada data apontava para Cristo. Cada calendário tinha em Cristo a sua consumação. Cada expressão dietética, cada lei dietética apontava para a obra do Senhor. Então, quando Cristo vem, todas essas coisas caducam, elas passam a não ter mais sentido. Então, tudo passa a ser limpo. Por exemplo, quando você lê Atos capítulo 10, e Pedro, que era judeu, ele tem uma revelação do Senhor, mostrando que os animais do Antigo Testamento, que eram restritos na dieta judaica, eles agora não deveriam ser considerados limpos. Pedro tem uma certa dificuldade. Ele diz: Senhor, eu nunca comi coisa impura. Os irmãos lembram dessa expressão? Eu nunca comi coisa impura. Então o Senhor responde dizendo: não chame de impuro o que Deus purificou. Ou seja, não há mais nada impuro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, especialmente lá no capítulo 8, tratando de um tema muito semelhante, ele diz: comam de tudo. Não tenham essa dificuldade com o que vocês vão comer. Na mesma carta, ele ainda diz: quando vocês chegarem no açougue, comam sem pensar no que estão comendo ali em relação à questão religiosa. Não pensem que há algum tipo de restrição da nossa fé. Comam de tudo. Tudo é puro para os puros. Então, Paulo, quando chega em Romanos 14, ele não está desfazendo aquilo que tanto os evangelhos, quanto Atos dos Apóstolos e até o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ensinaram. Não é possível que haja contradição na Escritura. Mas o que ele está tratando aqui é o limite da liberdade cristã. A liberdade, apesar de ser uma grande bênção que nos foi dada em Cristo Jesus, não é uma liberdade absoluta. Você não faz o que dá na sua cabeça. Você precisa ter a sua liberdade temperada com amor. O amor ao meu próximo. O amor ao meu irmão. E aqui eu preciso fazer um parêntese. Tudo que nós falarmos aqui só diz respeito aos nossos irmãos. Porque algumas vezes esse texto é utilizado pelos próprios crentes para dizer que eu devo ter cuidado com comida, com bebida, em relação aos ímpios. Mas Paulo não está preocupado com os ímpios. Veja, ele diz assim, verso 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, ele está se referindo aqui aos judeus e aos
os gentios da igreja de Roma, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo a quem? Ao irmão. Então, nós não estamos preocupados aqui com o escândalo do mundo. O mundo vai se escandalizar com qualquer coisa. Basta lembrar que quando João Batista veio, ele veio sem comer quase nada, cheio de restrições dietéticas. E acusaram ele de ter demônio. Depois, Jesus Cristo, isso é um argumento do próprio Cristo, no Evangelho de Mateus. Cristo disse, João, que não comia nem bebia, vocês colocaram ele no inferno. Agora eu que venho comendo e bebendo, vocês me chamam de beberrão e comilão. Porque para o ímpio não adianta, tudo que você fizer, ele vai continuar falando mal. Nós devemos ter consciência que o nosso testemunho é muito importante para que a palavra de Deus chegue aos ímpios. Mas o testemunho diz respeito à lei de Deus. Preste atenção nisso. O meu testemunho diante dos ímpios é de acordo com a lei de Deus, não de acordo com essas questões adiáforas, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, quando eu me refiro ao ímpio, quando eu tenho preocupação com a alma do ímpio, para que a mensagem não seja obstaculada com a minha forma de andar, não é com qualquer questão, mas é com questões ligadas à lei de Deus. Eu não vou pecar, eu vou tentar viver uma vida santa para que todos vejam e a palavra de Deus não seja um obstáculo quando for pregada pela minha boca. Ponto. Então, eu estou preocupado com o meu irmão. O ímpio, eu me preocupo de acordo com a lei de Deus, ou seja, de acordo com os pecados que estão na lei de Deus, mas com o meu irmão eu vou um pouco além. Eu não vou me preocupar somente com o que está na lei de Deus, quando o assunto é meu irmão fraco na fé. Eu vou primeiro explicar o que acontecia na igreja de Roma e depois nós vamos começar a entender como isso se aplica na nossa época. Como eu já falei, a igreja de Roma ela era constituída por judeus recém-convertidos e gentios. Então o que é que acontecia? Para o gentio, por exemplo, beber vinho era um problema. Era um problema sério, porque eles viram nos bacanais de Roma, e a expressão bacanal vem do deus Bacos, que era o deus do vinho. O vinho era um elemento central do bacanal. As pessoas bebiam desordenadamente, comiam desordenadamente, e a perversão sexual se dava ali. Por isso que todos esses pecados andam juntos, né? A comida em excesso, a bebida em excesso e os atos sexuais que não estão dentro do casamento. Tudo isso se dá na mesma relação e formam pecados que estão debaixo do guarda-chuva do 7º mandamento, que diz, não adulterarás. Então, os bacanais romanos eram regados, via de regra, a vinho. Só que para o judeu isso não era um problema. Porque o judeu, ele usava o vinho com muita facilidade. Então, para uns irmãos, isso aí seria difícil, né, ver um irmão bebendo vinho, porque eles tinham como pano de fundo os bacanais romanos. Por outro lado, para os irmãos da mesma igreja, que eram recém-convertidos do judaísmo, olhar alguém comendo carne talvez fosse muito difícil, porque eles passaram a vida inteira de acordo com as leis dietéticas de Levítico e Deuteronômio, não podendo comer carne. E aí você é apresentado ao Evangelho, você crê, mas as tradições que estão na sua vida, aquilo que a gente viu durante anos, é muito difícil de você se desvencilhar rapidamente. É muito difícil. Você percebe, por exemplo, quando as pessoas vêm de igrejas pentecostais, até hoje é assim, elas geralmente têm um modo de vestir. Não é assim? Elas têm um modo de vestir. Geralmente as mulheres usam saias, especialmente saias, né, jeans. Eu não sei que prescrição eles têm entre si lá, que o jeans parece um tecido santo, mas geralmente é assim que são as saias das irmãs da Assembleia de Deus, por exemplo. Não sei se ainda é assim, mas no meu imaginário ainda está muito claro isso aí. Né? A saia da mulher, os homens vindo para o culto sem serem oficiais, usando terno e gravata. Isso é muito comum dentro do meio pentecostal. Agora, a lei para isso, não. Então, isso é uma questão chamada adiáfora.
Não há lei para isso. Mas os irmãos vieram de lá e trouxeram esse costume. O que eles não podem chegar aqui é impor o costume a todo mundo. Mas os irmãos ainda têm o costume. A gente vai entrar em discussão porque a mulher usa saia jeans. Nós vamos entrar em discussão porque os irmãos vêm com terno e gravata para a igreja. Não, aos poucos, com o passar do tempo, com a convivência, eles vão deixando isso de lado. Eles vão percebendo que isso não faz sentido, que não há lei para isso. Portanto, eles podem vir com uma roupa mais confortável, eles podem aprender o princípio que está por trás desse costume, que é modéstia. No caso dos homens, reverência para o culto, então eles vão ter uma roupa que seja reverente, solene para o culto solene, mas que não precisa ser terno e gravata. E as irmãs não precisam vir de saia jeans. Então, são questões chamadas adiáforas. Você não tem uma legislação para aquilo, mas muitos irmãos acham que, por conta da tradição que eles trazem, deve ser daquela forma. E aqui, o que o apóstolo Paulo nos ensina é, em relação, primeiro, aos que são fortes na fé, e ele se inclui entre os fortes na fé. No capítulo 16, ele deixa muito claro, no verso 1, que ele está entre os fortes na fé, que nós não devemos julgar esses irmãos, nós não devemos impor um peso sobre eles, deixa o irmão assim. E se for necessário que eu tenha certas restrições na minha liberdade, por amor a estes irmãos que são fracos na fé, mas sempre lembrando, são fracos na fé, eu devo fazê-lo. Há uma mensagem que está por trás daquela que ele fala para os fortes na fé, que é a repetição, muitas vezes, do fato de que são fracos na fé. Então, esse texto não está exaltando a fraqueza na fé. Não é uma bênção ser fraco na fé. Se você tem dificuldades com usos e costumes que você trouxe ainda de tradições anteriores, se você tem dificuldades com determinadas leis dietéticas que por acaso você tenha trazido de outras denominações, ou ainda com restrição a beber vinho, ou tomar qualquer coisa que tenha álcool, não se ache que você está sendo exaltado aqui. Muito pelo contrário. Paulo deixa muito claro que você é um fraco na fé. Por outro lado, aqueles que sabem que estas coisas não são pecaminosas, não devem impor um peso sobre esses irmãos. Então, todo o ponto é esse. Eu não estou preocupado aqui, nesse texto, com os ímpios. Eu devo guardar a lei de Deus diante dos ímpios, mas essa não é a preocupação. Eu estou preocupado com o meu irmão. Quem é este meu irmão? Meu irmão fraco. O que é que ele faz? Ele se preocupa com questões que não estão na lei, são questões adiáforas, mas ele coloca isso como algo muito importante para a fé dele. Então, sendo forte na fé, e isso não sendo um problema para mim, eu estou pronto, porque eu sou forte, a deixar de lado um pouco a minha liberdade e então viver em paz com meu irmão. Esse é todo o resumo do texto. Mas como Paulo constrói o argumento? Acompanhe comigo, por favor, a partir do verso 13. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Paulo, primeiro, no verso 13, ele faz uma conexão com os primeiros 12 versículos. Porque os primeiros 12 versículos falam sobre juízo. Não julgue o teu irmão. O primeiro ponto é esse. Não julgue pelo que ele come, não julgue pelo que ele bebe. Tenha paciência com ele. Porque existem tradições anteriores que devem ser deixadas de lado, mas isso tem um tempo. Eu preciso ter paciência com meu irmão. Então, a ligação é justamente essa no verso 13. Não nos julguemos uns aos outros. Não sejamos pedra de tropeço na caminhada da fé dos nossos irmãos. Por quê? Porque para uns, tudo é puro. São os fortes na fé. Mas para outros, há algumas coisas que são consideradas impuras. Então veja só, para esses que são fracos na fé, Paulo não está relativizando o pecado. Tenha cuidado com isso. Paulo não está relativizando o pecado. Ele está tendo paciência com os irmãos que são recém-chegados de outra tradição. Então, veja, ele não diz para Deus essas coisas são imundas. Não, para Deus são puras.
para os fortes são puras, mas tem irmão meu que acha que é impuro. Então eu vou arrumar confusão com ele, eu vou levantar polêmica com ele. Não, eu vou ter paciência com ele. Porque se eu sou forte na fé, verdadeiramente, eu tenho domínio sobre a minha liberdade. Eu posso fazer determinadas coisas, eu sei disso, é puro. Mas o meu irmão não sabe ainda, então eu não vou fazer para não escandalizá-lo. Eu não quero ser uma pedra de tropeço para o meu irmão. Eu deveria estar pronto, inclusive, vendo o irmão fraco na fé, que é recém-chegado, eu estou tendo cuidado, irmãos, de dar todos os detalhes de quem é esse irmão fraco na fé, para não achar que o irmão fraco na fé tem 20 anos de igreja e continua sendo fraco na fé. Nós estamos aqui tratando de pessoas recém-chegadas à fé verdadeira. A estes, toda a paciência é devida. Então, a estes que acham que algumas coisas são imundas, mesmo não as sendo, eu vou ter paciência. Então, Paulo não relativizou o pecado. O pecado continua sendo a quebra do mandamento revelado por Deus. Mas existem algumas pessoas, irmãos nossos, que ou vêm da religião judaica e trazem consigo algumas dificuldades dietéticas ou com o calendário. E existem outros que têm dificuldade com comer carne, com beber vinho. E quanto a estas questões, eu vou ter paciência. Então, ele continua dizendo no verso 15: mas se por causa de comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Veja, se você, sabendo que o irmão tem dificuldade com determinado ponto que já foi citado aqui, no começo do capítulo ele citou comida, bebida, dias especiais, uns guardam os dias, outros não guardam outros dias, e aqui ele fala de comer carne e beber vinho. Se você sabe que algum irmão teu tem uma dificuldade nesse sentido, e você continua infligindo peso sobre a consciência do irmão, a tua liberdade passou do limite. Porque o limite da nossa liberdade é o amor pelo próximo. A nossa dificuldade, às vezes, irmãos, é harmonizar os princípios da palavra de Deus. A gente não sabia que era livre. Então, eu vim, por exemplo, de uma seita neopentecostal. Então, lá eu vivia um peso maior do mundo, não podia fazer nada. Aí eu descobri, na igreja reformada, que eu tenho liberdade. Então, agora eu vou correr para usar toda a minha liberdade de qualquer jeito? É claro que não. Porque a minha liberdade, ela é conduzida em amor. Em amor a Deus, em amor a mim mesmo e ao meu próximo. Então, a minha liberdade não me dá a condição de sair fazendo o que eu quero. Existem limites para com Deus, existem limites para com o meu próprio corpo, e existem limites com a consciência do meu irmão. Ninguém é livre para fazer o que dá na telha. Não existe liberdade absoluta. Você é, por exemplo, limitado à sua própria natureza. Você não faz o que você quer, você faz o que está de acordo com a sua natureza. Você não faz o que você quer, você precisa fazer aquilo que você é livre para fazer, mas que não vai ferir a consciência do teu irmão. Então, não destruas o teu irmão por conta de comida, por quem, esse irmão por quem Cristo morreu. Então, ele está colocando aqui numa balança. Veja, comida é muito bom. Você poder comer um churrasco é uma bênção. Mas se isso fosse, de alguma forma, trazer um problema para o meu irmão, isso é praticamente impossível na nossa época. Estou só levando aqui o mesmo exemplo do apóstolo Paulo. Eu devo me abster. Por quê? Porque carne é importante, mas mais importante é a consciência do meu irmão. Se eu estou indiscipulado com ele, se eu estou ensinando ele e ele ainda tem problema com esse ponto, eu vou me abster. Porque Cristo morreu por ele. Veja, Cristo deu a vida pelo meu irmão. Eu não posso deixar de comer uma coisa na frente dele. Porque a minha liberdade é intocável. Ora, mas a vida de Cristo foi tocada por conta desse irmão. Se Cristo deu a vida por ele, por que eu não posso fazer um pequeno esforço pelo meu irmão? Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Não destruas. Aqui, destruir. É interessante porque ele usa o mesmo verbo de destruição eterna, mas não é nesse sentido. Não é perecer eternamente. Mas é como que desabar
um prédio, né? Você está construindo. O discipulado é isso. É uma construção de tijolinho por tijolinho. Aí vem outro irmão, fere a consciência daquele que está sob discipulado, você derruba o prédio inteiro. Então vamos com calma, irmãos. Vamos com calma. Cada tijolinho de uma vez, para que a construção não venha abaixo. Paulo continua, verso 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aqui o reino de Deus, como eu já falei antecipadamente, diz respeito à dispensação do Evangelho. A dispensação do Evangelho. No Antigo Testamento, o reino de Deus, ele tinha a ver com comida e bebida. Ele era expresso externamente com comida e bebida. Porque Deus queria separar Israel dos outros povos do mundo. Então, como ele o fez? Ele o fez dando uma dieta e um calendário separado. Ponto final. Então, lá no Antigo Testamento, este reino, no sentido mais geral, era comida e bebida. Era expresso em comida e bebida. Mas já agora não é assim. Agora, no reino de Deus, na dispensação do Evangelho, o reino de Deus não tem nada a ver com comida e bebida. Deus não vai te pedir contas no último dia sobre o que você comeu. Imagina no dia do juízo, Deus chegar lá e perguntar, você comeu carne? Estava todo mundo perdido. Você bebeu vinho? Deus não quer saber disso. Deus quer saber se você viveu uma vida reta depois que você o encontrou. Você buscou viver a vida que eu lhe propus? É isso que é o reino de Deus. É uma vida de paz, justiça e alegria. Você só tem alegria se você for livre. Então o irmão fraco na fé vai chegar lá, mas enquanto ele não chega, tem paciência. Dá para você esperar um pouquinho e se abster de algumas coisas em determinados momentos. Não é a vida inteira, não é uma vida de abstenção em todas as situações, mas em determinadas situações eu devo ter a capacidade de me abster, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, liberdade e justiça no Espírito Santo. Ele continua, verso 18, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para um homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Veja só o que ele está dizendo aqui. Bom é ser agradável a Deus. Ele começa a demonstrar o que é bom. Bom é você agradar a Deus. Agradar a Deus depende da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está fazendo uma conexão com o final. O final, ele vai trazer novamente o tema da fé. Então, tudo que eu faço, devo fazer com fé, porque isso é o caminho para agradar a Deus. Então, com a fé que eu tenho, eu sei que nem todas as coisas não são mais impuras, as coisas agora são limpas. Então, mas eu não vou destruir, por causa da comida, a obra de Deus. Veja, Cristo morreu pelo meu irmão, ele deu a vida pelo meu irmão, mas eu, por conta de comida e bebida, vou destruir a obra do Senhor. Não é que ele vai perder a salvação, né, porque seria uma contradição com a própria Escritura, mas é que o trabalho do discipulado vai ser impedido ou vai ser interrompido por conta desse testemunho, esse mau testemunho que eu estou dando àquele irmão, que está ainda dando os primeiros passos na fé. Então é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para um homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que faça o meu irmão tropeçar. Então, para que os crentes da nossa época não pensem que o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui diz respeito simplesmente à comida e à bebida, ele abre o contexto. Ele diz, qualquer coisa que faça o meu irmão tropeçar. Eu devo ter cuidado com isso. O apóstolo Paulo não está fazendo dos irmãos fortes escravos.
Pelo contrário, eu só sou livre quando eu tenho capacidade de, sabendo que eu posso fazer alguma coisa, eu escolher não fazer. Isso é verdadeira liberdade. Eu sei que eu posso beber determinada bebida, eu posso tomar um vinho com os meus amigos. Mas eu tenho a liberdade em Cristo de dizer, não quero, hoje eu não quero. Qual é a desgraça daquele que não toma vinho, não bebe com consciência? É porque aquela pessoa ela perdeu o controle. Os irmãos lembram quando o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios a respeito, né, e ele faz uma comparação entre ser controlado pelo vinho e ser controlado pelo Espírito. Ele diz, não vos embriagueis com um vinho onde há dissolução. Porque as pessoas dissolutas geralmente são embriagadas? Porque elas não têm controle. Uma bênção de Deus, uma liberdade cristã, que eu passo a ser escravizado por ela, não é mais liberdade. Se eu como de maneira imoderada, se eu bebo de maneira imoderada, se eu falo de maneira imoderada, se eu uso da cultura de maneira imoderada, estas coisas me escravizaram. Se eu uso internet de maneira imoderada, eu sou escravo da internet. Eu sou escravo da rede social. A verdadeira liberdade é poder dizer não. Não é ser obrigado a dizer não, é poder dizer não. Quando você alcançar isso, meu irmão, pode dizer, eu sou livre nessa área. Quando alguns irmãos se convertem e vêm de um contexto de muita prostituição, por exemplo, eles devem ter muito cuidado quando chegam à igreja. Eles devem ter cuidado, por exemplo, com o relacionamento com as mulheres da igreja. Porque aquilo que eles viveram não foi apagado na mente. Está tudo lá. Então eles devem manter um certo distanciamento do relacionamento com mulheres que não são a sua. Coisa que talvez um irmão que não teve esse problema, não é que ele vai se lançar em relacionamentos muito próximos com as mulheres, mas ele tem menos necessidade desse cuidado. Outros irmãos que vêm de contexto de embriaguez, nós sempre orientamos, se o sujeito vem do contexto de embriaguez e ainda tem dificuldade com isso, é melhor você se abster, irmão. Porque se você não tem controle, é melhor você se abster. É uma liberdade, e a liberdade, ela nos dá a condição de dizer, não, eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas hoje eu não quero. Eu posso, mas só semana que vem. E isso é ser verdadeiramente livre. Então ele arremata o texto dizendo o seguinte, verso 22 e 23. Tens tu fé, tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Veja, ele conecta a primeira parte do texto com a segunda. Ele traz a lume aqui a questão. A questão é o meu irmão fraco. Tenha cuidado com a consciência do teu irmão fraco. Ele explica o que é isso. Seja lá o que for, comida, bebida, calendário, que vai de alguma forma ferir a consciência do teu irmão, coloque na balança. O que é mais importante, o discipulado do teu irmão ou você comer e beber na frente dele? Não dá para se abster, você não diz que é forte? Esse é o argumento do apóstolo Paulo. E, por fim, ele dá uma dica aos fortes. Você tem fé? Então vive a tua fé no privado. Vive a tua liberdade no privado. Porque danado, o sujeito tem que fazer as coisas publicamente. Porque ele tem que provocar o irmão fraco. Porque tem que fazer as coisas e colocar na rede social. Não, você não tem necessidade, você não tem obrigação de, exercendo a tua liberdade, ter que mostrar para o mundo. Muito provavelmente, quando as pessoas fazem isso, é porque não estão conscientes ainda que, de fato, é liberdade. Parece uma provocação. Parece provocação. Tens tu fé? Tem para ti mesmo.
Ou seja, você tem liberdade em Cristo, você tem consciência da liberdade, então use para você. Não provoca o teu irmão fraco, tem pena do teu irmão fraco, não fere a consciência dele. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Veja, você aprova uma coisa, você sabe que Deus aprova também, mas quando você não tem misericórdia do teu irmão fraco, você se condena naquilo que é aprovável. Você pega uma coisa boa e você destrói somente pelo fato de você querer afrontar os outros. Então, se você tem essa liberdade e consciência da liberdade, use. Mas usa com tua família. Usa com os teus amigos fortes. Não chega alardeando o que você fez ou vai fazer, principalmente na frente dos irmãos mais fracos na fé. Por quê? Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Ele está explicando o seguinte: quando você, ao invés de ter a sua fé, a sua liberdade para você e exercê-la naturalmente, mas você fica implicando com o sujeito lá que é fraco na fé. Até o ponto que o irmão fraco na fé, que não tem ainda a certeza que aquilo é uma coisa boa, sabe o que é que ele faz? Ele diz: eu vou testar. Eu vou fazer isso aí. Aí ele vai e passa a ter os mesmos costumes. Comer o que ele acha que é errado, beber o que ele acha que é errado, se vestir de uma forma que ele acha que é errado, ter alguns comportamentos que ele acha que é errado, mas mesmo não sendo, isso fere a consciência dele. Aí esse irmão, veja, não é pecado no sentido geral, não quebra mandamento. Você está consciente que não pode, mas teu irmão não está ainda. Ele vai e faz. Isso não passa, não se torna pecado. Quando Paulo diz assim, porque não come por fé e tudo que não é de fé é pecado, eu vou explicar a vocês. O que está acontecendo aqui não é que esta coisa se torna pecado. Porque senão a gente tinha os 10 mandamentos, mais a lei da consciência. Quer dizer, para onde é que iria a ética da igreja? Como é que a gente ia saber o que é certo e o que é errado? Vai depender dos 10 mandamentos e da cabeça do irmão. Aí está acabado. Então não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é o seguinte: quando esse irmão tem a sua consciência ferida, eu abri caminho para o pecado. Preste atenção. A nossa consciência não é a lei de Deus, mas a consciência é uma bênção que Deus nos deu para que nós tenhamos noção de que quebramos a lei de Deus. Ela fere o nosso coração, mostrando que nós quebramos a lei de Deus. Então a minha consciência não é a lei de Deus, mas uma consciência humana submetida à lei de Deus é uma grande bênção. Então este irmão, nesse caso, ele não quebrou a lei de Deus, mas a consciência dele não estava certa de que aquilo era uma coisa boa. Ele achava o contrário, é ruim. Tendo sido ferida a consciência do meu irmão fraco, porque eu usei da minha liberdade cristã de uma maneira errada, o que é que aconteceu com a consciência dele? Foi silenciada. E toda vez que eu vou silenciando a consciência, ela fica preparada para no dia que o irmão fraco estiver diante de uma tentação verdadeira, genuína, que vai levar lá ao pecado, a consciência não está mais pronta para ferir, porque ela foi várias vezes silenciada pela minha falta de misericórdia com o irmão. Você entende? A consciência do irmão sendo toda vez ferida por mim, que sou forte na fé, tendo ele não pecado, mas agora a consciência está enfraquecida, porque ele faz uma coisa não é pela fé, não faz convicto. Então a consciência dele agora está fragilizada, de tantas vezes que foi ferida, tantas vezes que foi silenciada.
por coisas que não são pecaminosas, mas que ele não tem consciência. No dia que ele estiver diante do pecado, a consciência dele não vai acusá-lo. Você percebe por que é pecado? Eu estou pecando contra a consciência do meu irmão. É uma bênção ter liberdade. É uma bênção usufruir da liberdade. Mas a minha liberdade termina no momento em que eu começo a ferir, a silenciar a consciência do meu irmão. Qual é o caminho, então, irmãos? Porque Paulo vai começar a atacar também o irmão fraco na fé no capítulo posterior. Então, mais uma vez eu digo, não é a exaltação da fraqueza na fé. Não é isso. Qual é o caminho, então? Nós devemos, como irmãos fortes na fé, se você o é, usufruir da nossa liberdade. Usufruir dos benefícios da nossa fé. Não temos limitação do que podemos e não podemos comer, do que podemos ou não podemos beber, daquilo que nós podemos ou não consumir. Nós somos livres. No reino de Deus é assim, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Mas, por outro lado, eu preciso olhar para o meu irmão. O que é que eu faço com o meu irmão? Além de ter paciência, eu vou ensiná-lo. Eu vou gastar tempo com o meu irmão. E não ensinar provocando o irmão. Não ensinar zombando do irmão. Você imagina que as pessoas que possam um dia chegar até a nossa igreja e tenham aquele estereótipo que eu trouxe aqui de uma igreja pentecostal, aliás, né, determinadas saias, vestimentas. Nós tivemos aqui uma experiência há uns 4 ou 5 anos de um irmão que foi pastor da Assembleia de Deus e por um certo tempo ele frequentou nossa igreja. E ele começou a amar genuinamente a fé reformada. Mas ele vinha de paletó e gravata. Ele chegava, ele se ajoelhava e começava a orar no meio do culto. Nós sabemos que isso não é correto, liturgicamente está errado. Ele deveria, chegando, continuar no mesmo ponto onde a igreja está. Não fazer uma devoção particular. Mas eu vou lá ferir a consciência do meu irmão que acabou de chegar. Eu vou lá criar um caso com o irmão, assim, irmão, por favor, próximo domingo não venha de paletó. Qual é o sentido disso? O que é que isso vai contribuir? O que ele viu aqui foi paciência, foi amor, foi pregação, foi instrução. Todas as vezes que ele me procurou, ele foi instruído. Ele foi instruído na fé. E amou o evangelho genuíno, reformado até o fim. Tenhamos paciência com os nossos irmãos. Eu não estou aqui, nem o apóstolo Paulo fez isso, não estou pregando que os irmãos se escravizem uns aos outros. Não é isso. Usem da liberdade que os irmãos têm, usem de maneira sábia, mas não provoquem os teus irmãos. Quanto ao irmão fraco na fé, irmão, busca o discipulado. Você tem dúvidas a respeito de questões que para a igreja são muito tranquilas? Você está destoando em algum ponto da igreja? Procure os presbíteros da igreja. Peça instrução. Não fique nessa. Não sofra sozinho. Peça ajuda. Reveja, inclusive, questões que você julga como sendo questões ímpares da fé. Você começa a criar um monte de lei. Lei de vestimenta, lei da forma de falar, lei da forma de cumprimentar. Se não cumprimentar de determinada forma, não é crente. Se não falar de determinada forma, não é crente. Leis a respeito da educação dos filhos. Se não educar o filho exatamente assim, então está no inferno. Se você não seguir determinada forma de educação, está no inferno. Nós estamos em dias que até pouco tempo ninguém sabia o que era educação domiciliar. Há pouco tempo ninguém sabia o que era isso. O homeschool no Brasil era um bicho de 7 cabeças. Aí a igreja descobriu que tem liberdade para educar em casa. Agora virou a bandeira de algumas famílias. Ou faz homeschool ou está no inferno.
Não é assim, irmãos. Não é assim. Não existe uma obrigatoriedade. Não existe lei para isso. Então o irmão quer fazer, faça. O irmão quer educar os seus filhos assim, eduque-os. Mas não invente lei, porque não tem lei para isso. Até pouco tempo não tinha escola cristã. Aí passa a ter. Então, todos que estão com seus filhos em escolas que não são cristãs vão com os filhos para o inferno. Não é assim, irmãos. Nós vamos instruir, nós vamos demonstrar que é muito melhor, é mais seguro você ter um currículo cristão. Mas não vai botar o povo no inferno. Paciência uns com os outros. Sabedoria na forma de tratar. Sabe por quê? Porque as coisas verdadeiramente importantes serão dadas atenção se nós não nos preocuparmos com coisas menores. Geralmente, preste atenção, geralmente, quem se apega a esses pequenos detalhes não está dando atenção às coisas que são verdadeiramente as mais importantes. Geralmente é assim. Foque na lei de Deus, nos 10 mandamentos. 10 mandamentos é mandamento que não se acaba mais. Tente, busque cumpri-los, amando a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Você não sabe o bem que você vai fazer para si e para a igreja de Cristo. Tenha paciência com os irmãos. Ame-os, porque Cristo morreu por eles. Amém. Vamos orar.